Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 54. Eu sou Rafael Arinelli e crianças e animais são o fraco do telespectador. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Cury e eu conheço uma pessoa que fez tanta plástica no nariz, mas tanta plástica no nariz, que ficou parecida com o Lord Voldemort. Aqui é o Henrique Risato e eu acho um absurdo esse negócio de na televisão ficar falando que o videogame incita a violência. Porque eu sempre joguei Mario Bros e eu nunca comi cogumelo e fiquei pulando... Não, pera aí, eu já fiz isso. Você tá insinuando o quê? Que o videogame incita a violência, então é isso que você tá insinuando? Não, que videogame faz a gente querer comer cogumelos. E tacar a cabeça no murinho pra ver se sai mais um cogumelo, né? Ou dinheiro, né? Bata com a cabeça no muro e ganha dinheiro. Eu não lembro, eu acordei no hospital. Você é uma pessoa muito influenciável, então. Eu imagino que deve ter feito depois que assistiu, sei lá, Priscila, Rainha do Deserto. Eu fui influenciado por Priscila, Rainha do Deserto. Eu quis encontrar alguém de que eu realmente gostasse pra guardar o cocô num copinho. Muito bem, podcast Cinemação número 54 começando. E hoje nós vamos falar sobre um tema todo fofinho. Vamos falar sobre animais no cinema, vamos falar sobre filmes com animais. Vamos percorrer um pouco essa história, todas as histórias aí que envolvem um animal, ou que tem os animais como um tipo de personagem, ou que esses personagens estejam inseridos ali no meio. Vamos ver como é que os animais são retratados, qual que é a influência deles para a história. A hora que você falou animais no cinema, eu ia perguntar que filmes que a gente ia ver. Mas fiquem tranquilos, a gente vai falar de animais no cinema, mas não vai falar dos filmes do Alexandre Frota. Jumento. A gente vai falar de dinossauro? Dinossauro é animal? Sim. É um animal que, tipo, a gente pode colocar. Bom, vamos discutir isso, acho que é melhor. Acho que é melhor. Vamos então começar o podcast Cinemação número 54. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Mais um Repercussão aqui, cheio de comentário legal. A gente teve vários comentários vindos aí, principalmente o pessoal escrevendo via Facebook pra gente. Muita coisa legal mesmo, tem bastante coisa aqui pra gente discutir. E aí eu pergunto, Henrique, me diga você, como que as pessoas fazem pra escrever pro Cinemação? É simples, não é simples? Diga que é simples para elas ficarem tranquilas, vai. Eu não tenho a mínima ideia, mas é simples. Pelo Facebook, você pode entrar no facebook.com/cinemação ou então via Twitter, twitter.com/cinemação ou pelo nosso novo e-mail, contato@cinemação.com. Lembrando que Cinemação não tem tio e nem cedilha. E você pode também sempre comentar nos posts do próprio Cinemação, ou seja, lê a notícia, ou a crítica, ou o que for, comenta lá embaixo. E eu sei também que a gente tem um Google Plus e um Instagram, mas esses o Rafael que vai falar. Cara, tá muito fácil. Toda vez que você quiser entrar em contato com o Cinemação, a forma mais fácil é sempre entrar no cinemação.com e lá em cima, logo que você entra no site, você já tem do lado todas as redes sociais que o Cinemação participa. Então você pode ver as fotos que a gente publica durante as gravações do podcast, você pode acompanhar tudo que sai de podcast, tá lá e tal. Acessa cinemação.com e acompanha tudo que a gente publica lá. Todo dia tem notícia nova, todo dia tem coisa legal saindo lá. E aí, comentários a rodo aí pra gente ler. Quem que quer começar hoje? Joe. Seguinte, a Ana Moss comentou fez um comentário na crítica
do Resident Evil 5 Retribuição, que é uma crítica que eu escrevi já há algum tempo, e ela comentou, foi uma crítica bastante negativa, porque, enfim, o filme não merece uma crítica muito positiva, e a Ana comentou o seguinte: você está sendo rigoroso, Resident Evil chama público por ser simplesmente Resident Evil. Acho que todos que vão assistir têm mais um desejo enorme e nostálgico de rever algo inédito da franquia do que na esperança de um roteiro inovador. A gente sabe que não vai fugir da tríade zumbi, Mila Jovovich, conspirações da Umbrella Corporation. Eu achei interessante isso. E aí isso acende uma discussão que, claro, dá pra virar vários temas de podcast e artigos, assim. O quanto a gente tem que ser exigente com filmes que são, na verdade, grandes franquias de entretenimento, enfim, despretensiosas. E eu sou crítico quando elas, se não apresenta nada novo, que pelo menos faça alguma coisa que seja bem feita, que reproduza com bastante qualidade determinados efeitos, determinadas características da trama. E eu acho que o grande problema do Resident Evil e de outras franquias desse tipo, é que eles não se aprofundam nem um pouco no personagem, né? Não procuram entender simplesmente a ação pela ação, sem a profundidade no personagem. E isso é uma coisa que eu não gosto, e daí por isso essa crítica negativa. Deixa eu aproveitar o comentário então da Ana e fazer uma pergunta para vocês. Hoje eu tava lendo um artigo justamente sobre franquias, adaptações, qualidade dos filmes, etc, né? Se Hollywood tá tendo um declínio, se não tá tendo um declínio, enfim. Eu tava lendo esse artigo e o autor até, ele falava muito assim sobre a gente tirar um pouco de expectativa em cima desses filmes de grandes franquias, porque principalmente os filmes que são adaptações dos quadrinhos, né? Eles já vêm com uma origem de serem filmes que vão ter releituras, porque os próprios quadrinhos sofrem releituras constantes. Você tem Homem-Aranha nos quadrinhos que começou de um jeito, aí muda a roupa, muda o personagem, começa toda uma saga nova, muda de mão de roteirista e tal. Então ele falava justamente da vontade da gente ir assistir os filmes de franquia, já esperando que esses filmes não vão ter essa profundidade, não vão ter tanto isso, porque provavelmente eles vão ter remakes, vão ter novas versões, assim. Vocês acham que isso serve pro cinema ou vocês acham que isso não serve pro cinema? Pra mim serve sim, cara. Porque, principalmente pelo que você falou, de não ir com grandes expectativas. Aconteceu isso esse ano. Teve aquele X-Men Origins Wolverine, que foi o pior filme da franquia. Então, o Wolverine Imortal, a gente tinha conversado aqui no podcast mesmo sobre o Wolverine. E eu sabia que ia ser interessante, mas eu não fui assim, achando que ia ser um filmão. E eu me surpreendi. Então, isso calha muito bem com o que você falou. Eu acho que é natural a gente criar mais ou menos expectativa por um determinado filme, mas eu acho que isso não tira o mérito ou o demérito de um filme ser bom ou ruim, independente de você ter expectativa ou não, né? Então se ele falar, não tenha expectativa com os filmes que são baseados em quadrinhos, ok, você pode não ter expectativas, eles podem continuar sendo ruins. Esse último filme do Wolverine que o Henrique deu o exemplo, ele não é um filme maravilhoso, ele é um filme, ele tem coisas interessantes, mas ele é um filme que tem as suas falhas, e ele é desse jeito, independente de a gente ter ou não expectativas. Então é preciso que a gente tenha um olhar crítico a ponto de olhar pro filme e falar, ok, não interessa o que eu tava esperando dele ou não. Porque é do diretor fulano de tal. Porque tem o ator ciclano. Quando tem, é porque é bom e não foi tão bom. Ou então, porque eu achei que ia ser meia boca porque o trailer é ruim e no fim das contas ele foi bom, mas não foi excelente. Então quer dizer, às vezes a gente basear-se na expectativa ou não muda em nada a qualidade do filme real. Só para esclarecer algumas coisas, né? Que nem nos quadrinhos, na Marvel, no Homem-Aranha, por exemplo. Sempre teve os gibis do Homem-Aranha, foi seguindo uma linha de tempo. Aí surgiu o universo Ultimate, saiu Ultimate Spider-Man 1, 2, 3, por aí vai. Acho que Ultimate não teve tradução mesmo aqui no Brasil, se eu não me engano. E é um universo paralelo. Então aquelas aventuras que sempre foram escritas desde o surgimento do herói continuam e surge esse novo ramo, Ultimate. O filme é a mesma coisa. É o mesmo personagem,
Mas é um mundo paralelo, ele não precisa ser exatamente igual. É que nem o Senhor dos Anéis, é uma adaptação, não é? É página por página do filme no cinema. Como, se eu não me engano, é em 300, que é página por página do graphic novel no filme. Eu acho que é praticamente perfeito, digamos assim. E o Watchmen também é muito, muito, muito parecido. Agora, desde o Superman do Christopher Reeve, o Batman do Tim Burton, pode-se imaginar que são universos paralelos, assim. É uma adaptação, ele tá adaptado ao cinema, não é igualzinho. Cara, mas até, assim, pensando nesse comentário que a Ana fez, eu entendo quando ela diz que Resident Evil vai chamar público por ser simplesmente Resident Evil, né? Mas, assim, eu também entendo que essa exigência, ela é uma coisa natural a partir do momento que a gente tá tendo a possibilidade de ver agora muita coisa que a gente leu, que era uma coisa muito fantasiosa, quase que real, né? Devido a todos os efeitos especiais e tal. Então a gente tá tendo essa possibilidade de ver. E na hora que eu li esse artigo, inclusive, me veio na cabeça o Pacific Rim, que é uma lembrança da nossa infância, de quem viu muito Power Rangers e Jaspion e tantos outros, né, super-heróis que tinham aquelas lutas gigantes entre os robôs e os monstros. Mas parando pra pensar depois, quando eu li o artigo no filme, cara, eu comecei a perceber que Pacific Rim, ele tem uma história, a história do Pacific Rim é uma história fraca. Você gosta do filme pelas cenas de ação, pelos efeitos especiais, mas o filme é clichê, do começo ao fim. Eu discordo de você, Rafa. Eu acho que assim, história fraca pode até ser uma história comum do Pacific Rim, mas ela tem muitas coisas muito fortes e muito boas. A própria caracterização dos personagens, a maneira como é construída a relação entre a personagem da menina japonesinha e o Idris Elba, né, o ator lá que eu não lembro também o nome do personagem, de que é uma relação de pai e filha, de adoção, mas existe essa relação. Eu acho que a construção dos personagens é muito bem feita, existem coisas muito fortes no Pacific Rim, então eu não acho que é só assim, é uma história muito fraca e a gente só gosta porque a gente vai com a expectativa de rever o que a gente viu quando era criança. Podia ser um filme 1000 vezes pior, e daí todo mundo ia falar assim, é legal porque lembra do que a gente era criança, mas é ruim. Eu acho que ele tem pontos positivos, sim. Eu também não concordo com o Rafael. Toca aí, Daniel. Bom trollar o Rafa. Olha, esse ano, 2013, depois do Django, pra mim, Pacific Rim foi o filme de aventura, ação mais legal, assim. Se você pensar que a parte da ligação mental, né, entre os pilotos dos Jaggers, não existia isso, mesmo em anime, mesmo em desenho, é uma coisa inédita mesmo. Então a ideia do filme pode ser meio clichêzona dos tokusatsu antigos, mas isso, tipo, ele também ajudou muito a ideia, assim, de você pensar, nossa, e se, sei lá, dois caras que não se gostam tiverem que se conectar, entendeu? Ou ex-namorados. Tipo, tem muita possibilidade. Ou, assim, inimigos mesmo, tipo, de países diferentes, que, sei lá, porque os robôs estão lutando entre si, e daí eles têm que se unir contra novos kaiju. Então, eu acho que o filme foi bom, sim, mas cada um tem sua opinião. Então, mas eu não trabalho com possibilidade, eu trabalho com o que o filme passou. E se eu for parar pra pensar que mesmo a relação paternal que o cara tem com a japonesa lá, eu acho que é uma relação muito vaga. Eu acho que o personagem principal perde o irmão. Mas eu estava conectado com meu irmão, senti a dor dele, não sei o que. Também acho que é uma explicação rasa para aquilo. Poderiam ter tido um drama humano, eu acho, podia ter sido trabalhado muito mais. E outra, o filme, cara, tem 80% do filme é monstro, é porrada e tal. Eu gostei do filme, eu achei que o filme é um filme bom. Mas eu acho que em termos de narrativa, você tem pouco drama humano e muita porrada. E eu gostei do filme por isso, porque eu queria ver os robozões gigantes dando porrada naqueles monstros. E mesmo a relação, sei lá, do pai, que ele é super rígido lá com o filho e tal, que tem até um pouco de desavença lá com o protagonista, também acho raso aquilo. Você tem ali já aqueles elementos clichê, é o carinha que é arrogante, que acha que é o melhor e vai brigar com o protagonista. Tem o sacrifício do herói. Você tem várias coisas ali clichê, então eu acho que a história poderia ter sido melhor montada, mas assim, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que eu entendo esse lado quando
a Ana fala disso, de o Resident Evil chamar público por ser Resident Evil, porque essas franquias vindo de revista, vindo de quadrinhos, vindo de qualquer coisa, ela já vai chamar atenção porque ela já tem um público fiel e que consome isso há muito tempo, né? Bom, eu sei que a gente tá se estendendo, mas só pra concluir, eu acho o seguinte, enfim, o Pacific Rim pode ter tido suas falhas, poderia ser muito melhor, mas o que eu não gosto é de pensar que a expectativa ou o simples fato de um filme existir para suprir uma vontade de ver coisas da infância, etc., deva considerar que ele seja bom ou ruim só por causa disso, sem ser considerada a trama. Então eu não gosto desse pensamento do tipo, não exija muito do Resident Evil, não exija muito. Não, exige sim. Eu acho que tem que exigir. Concordo com você plenamente, Dani. Primeiro porque eu acho, inclusive, que são mídias diferentes. Então eles merecem uma análise diferente também. E a minha crítica, quando eu dei o exemplo de Pacific Rim, a minha crítica é justamente nisso, porque é um filme muito legal, mas que eu não daria, 5 estrelas pra ele, por exemplo, porque me incomoda algumas coisas da narrativa. Então eu prefiro ser crítico nesse sentido, entendeu? Bom, vamos lá, Henrique. Então fala aí pra mim, lê o seu comentário, porque não vai dar pra gente ficar falando mais muito sobre isso, né? Afinal de contas, a gente ainda tá dentro do Repercussão. Mas eu vou ficar por último dessa vez pra você não se sentir abandonado. E podemos considerar os kaijus como animais que entram exatamente no tema do podcast. Eu vou ler aqui foi um bate-papo que rolou do Twitter do Cinemação junto com um internauta, que é o Tadeu Elias, de São Paulo. Ele falou o seguinte: mas finalmente terminei de escutar todos os podcasts do @Cinemação, tem uns muito bons. Aí a gente respondeu pra ele: muito obrigado, ficamos felizes. Qual você mais gostou? E ele falou pra gente: por ser um grande fã, curti mais o do Woody Allen. Eu até ia brincar, assim, eu ia falar, né? Nossa, fala quais são os bons pra eu ouvir. O cara do podcast que não ouve os próprios podcasts. Não, brincadeira. Eu ouço, às vezes. Ou não. Mas o do Woody Allen foi muito legal mesmo. Eu acho que os podcasts, assim, os mais gostosos de fazer são os de diretores ou algum específico de ator. Porque daí a gente pode se aprofundar bem, se aprende sobre a vida dele, porque tem coisas assim que você acaba aprendendo, que você não sabia, ou de filmes mesmo que você fica instigado a assistir. E a gente quer agradecer ao Tadeu. E o meu comentário aqui é do Thiago Lemos, ele é de Vitória, e ele deixou um comentário pra gente numa crítica que a gente escreveu sobre o Liberal Arts. Ele escreveu o seguinte: ótima resenha, apesar de não concordar com tudo. Sou fã do How I Met Your Mother e vi o filme pela curiosidade de ver o Josh Hadner fazer algo diferente. Sim, ele é um homem de cerca de 30 a 35 anos, com crise existencial, e eventos geram crescimento pessoal. Pode ser um cara parecido com Ted, apaixonado por Nova York, mas linkado com o passado de alguma forma. Ted com Robin, Jess com a faculdade. Mas talvez por ter passado por situações semelhantes aos dos dois filmes, eu aceitei isso melhor do que os outros. Não é um filme brilhante mesmo, mas me identifiquei. No cartaz diz que a vida é sobre achar alguém na mesma página. Acho que isso acontece com todo mundo. Em todo caso, é melhor do que um filme de vampiros. Pelo menos pra mim. Eu acho que, assim, tem muito filme que é melhor do que o filme de vampiros, né? Tem uma grande maioria. Como fui eu que escrevi essa crítica do Liberal Arts, eu poderia dizer aí pro Thiago que eu concordo com ele nas coisas que ele falou e tal, mas, assim, eu acho que o grande problema do filme é justamente levar a lembrança de um outro filme que não tem nada a ver com esse filme, entendeu? Então você cria dois filmes diferentes, em anos diferentes, mas aí você pega o mesmo ator que dirigiu e escreveu os dois filmes e ele tem praticamente a mesma narrativa nos dois filmes. É como se você estivesse vendo um repeteco ali, entendeu? Não tem novidade, você não se impressiona, não tem um momento que você fica impressionado
com o filme porque você já viu isso antes. Então eu acho que ele perde justamente o elemento da surpresa. E foi isso que me incomodou no filme, porque eu ia assistindo e falava, eu já sei, já conheço esse cara, eu já sei qual é esse personagem. Eu acho que com certeza tem uma parte meio autoral dele como diretor, porque provavelmente, sei lá, é alguma coisa muito pessoal dele e ele tenta colocar nos filmes. O que pode ser interessante fazer dele um diretor autoral, né, enquanto diretor, e até um ator que faz a si mesmo no sentido de enfim, fazer quase que sempre o mesmo personagem, mas quando as pessoas sentem que não tem uma novidade, é porque a trama não tem nada de nenhum elemento bacana de se ver que vale a pena ver, e quando, enfim, não se tem um trabalho com essa questão, que seria, de uma certa maneira, a gente pode comparar com o Woody Allen, não sei se você concorda. Cara, ele vive sempre o mesmo personagem, é muito autoral nos seus filmes, mas ele consegue inovar bastante a ponto de você não achar que tá vendo o mesmo filme, coisa que pelo jeito não aconteceu com o Josh Radnor. You know, there's nothing like the experience of raising your first dog. Of course, that wasn't my experience. That kid's not even me. That's me. And that crazy hound I'm chasing, that's more like the world's worst dog. Stop it! Quando a gente pensou nesse tema principal, né, de filmes com animais, a grande pergunta que surgiu, eu acho, que foi assim, a gente vai generalizar, vai falar de tudo que é tipo de animal, vamos falar de filmes que tenha ornitorrinco. Ornitorrinco é um animal ou ele é uma mistura de animais, né? Vamos falar só de filmes de cachorro, afinal de contas tem vários filmes com cachorros e tal, e o ser humano tem uma conexão emocional com o cachorro gigantesca, né? Bom, na verdade a gente queria justamente abraçar todos os animais. Vamos aqui ser uma grande arca de Noé para os animais. Vamos falar um pouco sobre eles, sobre qual que é a importância deles para os filmes. Então, a gente começou o podcast, o Henrique já levantou a primeira pergunta sobre os dinossauros. Então, até antes eu quero fazer umas perguntas antes para a gente debater, um pouco mais filosofais a respeito. Mas já que o Henrique levantou essa questão, vamos então responder. E aí, dinossauros, a gente pode considerar dinossauros como filmes com animais ou não? Dinossauro é um gênero à parte. Primeiro eu vou brigar com você que está usando os ornitorrincos. E o Perry ornitorrinco é o mais legal do Phineas e Ferb, viu, mané? Daniel fez careta. Daniel, assista Phineas e Ferb. Tem um ornitorrinco e ele é um agente secreto. Tipo, não tem como isso ser ruim. Só que não é um filme, né? Isso daí é um desenho. Só isso, é um desenho. Então, o que é o ornitorrinco? Afinal de contas, ele só pode ser um agente secreto, porque um animal ele não é. Touché. About dinosaurs. Não, sobre dinossauros. Sim, são animais. Talvez o que a gente pensou inicialmente para esse podcast sejam, assim, animais contracenando com humanos. Não que no Jurassic Park eles não contracenem. Eles até se alimentam dos humanos. Mas não tem como dizer que, tipo, ou no planeta Terra, ou você é animal, ou você é vegetal, ou você é mineral. Então os dinossauros são animais. Mas eles são, assim, animais pré-históricos. Dos períodos lá, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Sim, eu era uma criança nerd tarada por dinossauros. Mas acho que o principal ponto aqui é a gente entender que filmes com animais, é claro que não é qualquer filme que aparece um animal, senão vai ser todos os filmes do mundo, porque algum bicho aparece na maioria dos filmes. Mas filmes onde os humanos se relacionam com os animais e onde os animais são personagens que têm alguma importância para a história ou são, enfim, personagens que servem para dar peso e carga dramática a essas tramas, a questões dramáticas ou até de outras questões que o filme possa suscitar. Mas eu acho que o importante é a gente falar disso, senão a gente vai começar a falar de, sei lá, qualquer filme da Xuxa porque tem um cachorrinho. Ok, então dinossauros estão extintos desse podcast, certo? Piada infame, mas gostei.
Vamos então primeiro começar a pensar no animal mesmo, assim, o que os animais são, né? Então eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual é essa relação que o telespectador tem com animais? No caso, eu até lembrei na entrada do podcast de crianças, mas como que vocês veem essa relação, assim? Por que é que os homens, o ser humano, ele se importa tanto com os animais? Ele tem essa ligação tão forte ao ponto de levar para o cinema, né? E levar os animais, inclusive, como personagens mesmo, né? A gente tem vários filmes que o cachorro, o gato, ou outros animais estão ali como personagens centrais do filme. Então, como que vocês veem isso, assim? Qual que é essa relação com o ser humano e o animal? Eu acho que o que mais encanta nos humanos em relação aos animais é que a maioria deles, ou não a maioria, mas alguns deles, têm características que lembram o próprio ser humano, características que humanizam esses animais. Quando essas características estão em um animal, o ser humano se sente um pouco mais carinhoso em relação a isso, porque o animal ele representa uma certa ingenuidade ou uma certa falta de maldade, porque a gente entende que a maldade é uma característica unicamente humana. E eu acho que é mesmo, porque a gente entende que o que tem nos animais é mais instinto do que qualquer sentimento, né? E eu defendo muito isso, eu tenho alguns conhecimentos a respeito de animais, não que eu seja um veterinário, mas eu sei algumas coisas que vão contra a ideia de que animal tem sentimentos. Não que não possa ter, mas tudo indica que não são sentimentos, são outras coisas. Mas eu acho que o importante é isso, a gente projeta nos animais a mesma característica do ser humano, mas com um pouquinho mais de ou compaixão ou fofura que a gente não encontra no ser humano, porque o ser humano ele tem a maldade dentro dele. Uns mais do que outros, mas tem. Os animais, eles representam isso que o Daniel falou, é a inocência, né? E todo mundo, ou a maioria, tem um bichinho de estimação. Então, às vezes, aquele cachorrinho do filme, nossa, parece o meu cachorro, parece o cachorro da minha vizinha, ou o gatinho, ou qualquer outro animal que apareça assim nos filmes, né? Então, eu acho que é muito mais fácil você identificar do que, sei lá, um filme de policial, um filme de astronauta. É de, tipo, um bichinho de estimação, ou um bichinho que eu vi no zoológico. Eu acho que tem essa questão da inocência e a questão da identidade mesmo do ser humano ou da pessoa, do telespectador, com o animal que está sendo mostrado. Tem aquela afeição imediata já. Mas vocês acham que é mais fácil para quem está assistindo o filme se apegar ou ter raiva do animal justamente por essa falta de personalidade, assim, essa falta de sentimento? Porque o animal, ele vai ser fruto daquela, no caso da história, né? Então a gente vai ter uma história que a gente vai ter um animal que vai ser o vilão, ou você vai ter um animal que vai ser o mocinho. Mas a gente não entende a motivação dele, né? A gente não tem essa conexão ao ponto de entender a motivação. É diferente você ver um filme de tráfico de droga e entender que o vilão tá ali porque a família dele tá passando fome e ele resolveu vender droga pra, sei lá, ajudar a família e tal. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, que eu acho que é um dos maiores vilões de todos dentro desse mundo animal, que é o filme Tubarão, 75. Tubarão ali, sem dúvida, é o vilão da história. Tá todo mundo contra ele, ele mata as pessoas e tal. Só que a gente não tem essa conexão ao ponto de falar, pô, coitado, os caras estão matando o tubarão porque é o instinto dele, ele come carne e tal. Vocês entendem isso que eu tô falando? Tipo, como que vocês acham sobre essa relação, assim? É mais fácil odiar os animais e amá-los? Essa relação de amor e ódio é mais fácil? E eu acho que daí é diferente, porque quando eu falei primeiro, eu tava me referindo aos animais, sei lá, por exemplo, um urso, um cachorro, um gato, que eventualmente podem demonstrar algumas outras coisas. No caso do tubarão, é outro esquema, porque a gente não... Primeiro que a gente não vê humanidade nenhuma nele, né? Não tem essa característica. E daí também entra, claro, independente disso, entra como o filme constrói isso. O filme Tubarão, desde o princípio, constrói o tubarão como uma criatura totalmente maldosa, né? Que merece a morte, ou que merece ter um fim trágico, enfim, ser morta e tal. E eu acho que é diferente, por exemplo... É claro que não entra nesse caso, porque
eu vou explicar por quê, mas não entra no mesmo caso. Mas se a gente pensar, por exemplo, no Procurando Nemo, tem um tubarão lá que, enfim, que a gente pega uma afeição a ele. Mas no caso, não se trata de um tubarão animal, se trata de uma animação que humaniza completamente todos os animais. Então a gente não é o caso desse podcast, a gente tá falando de filmes com animais que são realmente animais. Mas de qualquer forma, olha a diferença, você tem traços humanísticos, traços de ser humano num animal, e um animal sem nenhum traço humano, que ainda por cima não se gera nenhum tipo de carinho por ele, porque o roteiro assim o faz. Exemplo oposto completamente. No filme O Artista, tem o Ugly, que é o cachorrinho, né, do ator principal, e ele tem características humanas, não só porque, primeiro que é um cachorro, um animal que naturalmente o ser humano gosta muito, é o melhor amigo do homem, blá blá blá, e também porque ele tem tem cenas em que ele tampa o rosto com a pata pra se esconder, porque tem vergonha. Ah, que fofinho. E também tem cena dele ajudando o personagem principal. Então isso humaniza o cachorro. Se esse cachorro morresse no filme, essas pessoas iam chorar mais do que qualquer outra pessoa, porque elas se identificam com esse animal e ainda por cima, o fato de ele ser um animal faz com que ele seja muito mais inocente de qualquer culpa possível. You're gonna need a bigger boat. A gente tava falando de animais do mal, né, antes. E a gente tava falando do tubarão, que na verdade não era um tubarão, era um robozinho lá, um mal feito da década acho que de 70, se eu não me engano. E na hora eu lembrei de um filme em que um animal era o vilãozão do filme, que é o filme Cujo, que é do Stephen King. Acho que quem dirigiu esse filme foi o Lewis Teague, em 1983. E nesse filme, assim, você já entende que é o cachorro, acho que se não me engano ele era no São Bernardo, até a raça do cachorro, e ele era o vilão do filme, assim, entre muitas aspas, né? Mas ele que era o antagonista do filme, era um cachorro. E que eu falei de São Bernardo, e venha o contraponto total agora, que é o Beethoven o Magnífico, né? Clássico da Sessão da Tarde. Mas o que tem o Cujo? Ele, tipo, as pessoas não se identificam com ele e por isso elas odeiam e querem que ele morra, é isso? Assim, só pra entender. Não, na verdade, ele atacava as pessoas lá. Tipo, ele começou até os assassinatos e era o cachorro que tava matando, entendeu? Era como, sei lá, fosse podia até pensar que era um lobo, mas era um cão doméstico. Só que extremamente violento. E Stephen King, cara, tipo, certeza que era possuído pelo demo, aquele cachorro. Ah, entendi. Parece que ele entendeu, mas não convenceu muito. Ah, entendi. Senta lá, Cláudia. Mas assim, o que dá pra perceber é que nesse filme que você falou, o vilão não tem o peso que o tubarão tem, não é isso? Sim, exatamente o mesmo peso. Não porque o tubarão é mais pesado do que um cachorro, mas quase isso, Rafael. Mas você não acha que no caso do tubarão, o personagem ali, o tubarão, ele é muito mais assim, vamos dizer, aprofundado? Talvez o fato de você saber já que o tubarão é o vilão desde o começo, que ele tá atacando as pessoas, que é um tubarão gigantesco e tal, não deixa as pessoas com mais raiva do tubarão? Eu acho que nesse caso cabe ao roteiro transformar o animal num monstro, entendeu? Então aí é outro patamar, não se trata de um animal com o qual a gente se relaciona, mas com uma criatura monstruosa, que é o caso do Cujo, pelo que o Henrique falou, e que é o caso do tubarão. Falando em animais monstruosos, vou falar de um outro animal monstruoso, mas que no cinema deram uma outra roupagem. Free Willy. Na verdade, o monstro nessa hora é o ser humano, né? Porque se você descobre o que o ser humano já fez com esse tipo de baleia, você vê que Free Willy provavelmente maltrataram muito. Mas de qualquer forma, o roteiro do Free Willy é claro, filme família, tudo mais, aquele filme clássico que muita gente já viu várias vezes, e que realmente transforma a baleia, que é como qualquer animal, um predador. Não é que tem gente que fala baleia assassina, como se ela matasse qualquer coisa que tivesse na frente dela. Não, é um predador, ela come peixe, ela ataca alguns animais e se alimenta deles. E aí nesse filme transformaram a baleia Willy, né, num animal quase doméstico, dócil, que todo mundo gosta. E eu acho que isso com certeza
teve muita força do SeaWorld e dos parques aquáticos que se utilizavam dessas baleias para apresentações e shows. Então as pessoas achavam o máximo ver a Free Willy, que enfim, que tava lá, presa no que pra ela era um cubículo, tava lá e isso se transformou num negócio. Então tem toda essa questão. Mas eu acho que no caso do Free Willy, sim, é uma forma de humanizar completamente o animal, fazer ele chorar, fazer ele ir atrás de quem ele quer, etc, etc. Mas não, só um adendo aqui, é que o Free Willy, né, é baseado, o animal é uma orca, né? E exatamente o que você falou é o que eu já tinha visto, acho que no National Geographic, se eu não me engano, falando disso, que a orca, ela é tida como a baleia assassina, mas não é que ela é assassina de seres humanos, assim, que ela tem seguindo o cheiro. Não, é porque ela é um excelente predador, é apenas isso. Tal qual um leão. Mas deixa eu fazer uma relação aqui, o pensamento que eu queria entender, como que no caso, a Willy, a baleia, a orca, ela se dá dentro da história. Eu queria entender mais ou menos isso. O que vocês acham que ela é? Vocês acham que ela, no caso, ela é a protagonista do filme? Porque enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando do filme. O filme foca muito mais na interação do menino com a baleia e tal, do que puramente na história da baleia, né? Ou como ela foi parar lá. Me vem um paralelo, assim como, por exemplo, o Cavalo de Guerra, que é um filme que você tem o cavalo como o personagem principal e você acompanha toda a história dele, né? Vocês acham que a Willy era um protagonista do filme? Sim, ela e o menininho lá que ajuda a salvá-la, mas... Bom, ela pode ser uma coadjuvante, na verdade, pensando bem, porque agora que eu lembrei do filme, que é novo, muito novo esse... É muito novo esse filme! Ele acompanhava o menininho desde que, acho que ele era... Não sei se ele era adotado, qual que era a história dele. Mas tudo bem, Rafael, isso daí você fez a gente ponderar sobre o assunto. Realmente, a Willy era um personagem coadjuvante, importante, mas acho que o principal realmente era o filme acompanha a vida do menino mesmo. Esse é o meu papel, é o papel do host, é colocar, né, os assuntos na mesa pra gente pensar e pros caras que estão ouvindo raciocinarem junto com a gente, entendeu? Entendeu o meu papel aqui? Achei que você era o cara que ligava na pizzaria. Bom, voltando pra Willy, só pra arrematar, olha que chique. É o seguinte, tanto que o título é Free Willy. Ninguém traduziu, mas seria algo como Liberte a Willy. Então, o personagem principal, o protagonista realmente, é quem é responsável por libertar a baleia. Que no caso não é a própria baleia, porque ela é salva pelos humanos. Que é mais ou menos o caso de, tipo, o resgate do soldado Ryan, né? É verdade. O personagem principal não é o soldado Ryan, é o cara que vai resgatá-lo. Eu tô tentando imaginar se alguém pega essa parte só e fala assim, de onde os caras começaram a comparar Free Willy com o resgate do soldado Ryan? Por isso que eu falo que a gente tem que fazer um videocast, não o podcast. A cara que o Daniel fez valeu 54 podcasts. Tipo, deu pra ver o Tico e Teco, tipo, surtando, jogando Assassin's Creed e se matando, assim. Come on, buddy. Come on, Willie. Big circles, buddy. Big circles. Big circles. Big circles, buddy. Big circles. Bom, a gente falou já de tubarão e falou de orca e também falamos de cachorro, né? A gente pelo menos deu um exemplo rápido aqui de um cachorro. No caso do cavalo, o que vocês acharam de Cavalo de Guerra, do Spielberg? Vocês acharam que é um bom filme de animal? É um mau filme? O que vocês acharam? Eu assisti só no cinema, não lembro muito bem do filme, mas eu lembro, assim, que não me chamou muita atenção. Ele dá uma fantasiada demais, assim. Se eu puder, dessa história do Cavalo de Guerra em si, eu posso puxar para um outro filme que é muito bom sobre cavalo, que chama-se Secretariat, e tem um outro filme com o Tobey Maguire, que ele também faz um cavaleiro, chamado Sea Biscuit, Alma de Herói. Os dois, eu acho que os dois são bem melhores do que Cavalo de Guerra, com essa temática dos equinos. Eu também acho. Eu acho que Cavalo de Guerra é um filme pretensioso demais, como os filmes mais recentes do Spielberg. E acho que ele
enfim, é cavalo de guerra, mas ele podia ser qualquer outro animal, podia ser cachorro de guerra. Porque, enfim, ser um cavalo naquele momento não importa tanto. Enfim, não é que não importa pra trama, mas é um tipo de trama que poderia acontecer com qualquer outro animal. E ocorreu com o cavalo, por todas as questões lá. O Sea Biscuit já é um filme muito melhor mesmo, né? E outro de cavalo que eu acho que é um clássico é tipo o Corcel Negro, que aí você também tem com o cavalo como um protagonista. Acho que o pessoal da Globo deve estar ouvindo o podcast agora e falando assim, nossa, que filmes que a gente vai voltar a passar na sessão da tarde, a gente tá falando, mas o Corcel Negro é um típico desse assim, né, que marcou a infância e adolescência de muita gente. E eu acho que o cavalo, talvez não tanto quanto o cachorro, mas o cavalo também é um animal com quem o ser humano se identifica muito, porque além de ser um animal muito bonito, a gente admira, né, toda a beleza do andar do cavalo, a beleza da constituição, né, do animal. E existem competições, existem vários tipos de esportes relacionados a eles. Ele também é um animal que demonstra um pouco, né, certo carinho, ele tem uma proximidade com o ser humano, né? Mesmo a relação evolutiva, né, Dani? Quer dizer, o cavalo usado como meio de transporte, aí hoje quase que como um animal de estimação mesmo, né? Ele veio perdendo essa importância que ele tinha pro homem no sentido de ser quase que um animal essencial para locomoção e outras coisas, né? Mas eu queria que você me falasse um filme, porque você ainda foi o único que não falou, um filme sobre animal que você gosta ou que você acha que vale a pena a gente lembrar e discutir aqui. Cara, um dos filmes que mais ficou na minha memória, que eu lembro que eu gostava bastante, também Sessão da Tarde, blá blá blá. É um filme de aventura, bem família mesmo, de um menino que, enfim, o cachorro dele escapa e ele vai atrás do cachorro e tenta reencontrar esse cachorro. O nome do filme em inglês é Far From Home, The Adventures of Yellow Dog. O nome do cachorro é Yellow ou Amarelo e ele foi exibido, eu acho que na televisão, como Amigos para Sempre. Um título super original e super bem pensado, provavelmente. Mas de qualquer forma, assim, eu não tenho tantos filmes de animais que eu gosto tanto. E esse é um que, por questões de ter visto muito quando eu era pequeno, eu gostei bastante. Ele, enfim, é basicamente a história. O menino se perde de casa junto com o cachorro e eles conseguem sobreviver na mata, eles conseguem se alimentar de inseto para poder sobreviver e tal. E depois de um tempo eles conseguem resgatar o menino, mas o cachorro não consegue subir no helicóptero, tem todo esse drama. E aí eu acho que entra também essa questão de as pessoas se identificam muito com o cachorro, ele é tipo o grande amigo do menino, e aí se sentem totalmente com muita pena do cachorro porque ele fica solto lá na mata e tal, e como todo bom filme desse tipo, ele tem aquele final feliz e tal. É um filme que eu acho interessante, assim, eu gostava de ver. Querendo ou não, a gente volta ao cachorro, né? Acho que realmente, de todos os filmes com animais, o cachorro é o que mais é presente, assim, né? A gente falou já do Cujo, eu falei um pouco do Beethoven o Magnífico, que é bem Sessão da Tarde mesmo. Quem não se lembra de 101 Dálmatas, a versão com atores mesmo, que acho que teve até uma continuação, que não perdi meu tempo assistindo. 101 já foi bom o suficiente. E mais, sei lá, os filmes clássicos com cachorros, o Benji, o Rin-Tin-Tin, a Lassie, todos esses filmes que marcaram a infância, assim, dos nossos avós, dos nossos pais, e hoje em dia tem grandes expoentes também nesse sentido, que, sei lá, pra citar alguns, Marley e Eu. Quem não chorou assistindo Marley e Eu? Fala que você chorou, Rafael. Eu chorei, não, acho que não, cara, eu acho que eu só fiquei, assim, um pouco chateado, mas eu acho que eu não cheguei a chorar, não, em Marley e Eu. Acho que porque eu já tinha escutado tanto as pessoas falando, é um filme que você vai chorar, assiste que é um filme que você vai chorar. Aí a hora que eu fui ver, eu já tava tipo, pronto, é agora. Entendi, verdade. Aceito o que você falou. Agora tem o outro, né, que é tipo, que seria, vamos dizer, concorrente de Marley e Eu, que é aquele filme Sempre ao Seu Lado. Esse é um filme que eu ainda não assisti, que tem lá o Richard Gere, mas a gente também pode dizer que é um filme que tem o cachorro como o protagonista, né? Porque a gente acompanha a história baseada ali no andar do cachorro, como que o cachorro se envolve com o seu dono, no caso, né? Eu queria pedir a permissão de todos para broxar as pessoas, posso? Ah, é quinta-feira ainda, beleza. Vamos ver o que vai vir.
Não, eu acho interessante as pessoas saberem. É o seguinte, eu já tive a oportunidade de entender um pouco mais sobre comportamento animal e às vezes as pessoas, elas assistem, no caso do Sempre ao Seu Lado, principalmente, né? E ficam, enfim, super comovidas porque elas acham que o cachorro tem um funcionamento cerebral igualzinho ao nosso. Então elas falam assim, o cachorro foi lá até o fim da vida esperando pelo dono no lugar, etc, etc. Na verdade... Muito triste, cara. Na verdade, não é tão triste quanto parece. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o funcionamento do cérebro do cachorro, ele funciona mais ou menos que nem nos ratinhos de laboratório. Você condiciona ele a fazer uma coisa e ele faz aquilo. Então, todo treinamento de cachorro é justamente baseado nisso. Você vai mostrar pro cachorro assim, olha, se você fizer isso que eu não quero, eu vou te soltar uma bombinha, isso vai te incomodar e você não vai gostar. Ou você vai tomar um tranco da coleira. E se você fizer o que eu quero, você ganha um biscoitinho, você ganha um presentinho, você ganha um carinho, você ganha um afago que você gosta. Então, o que acontece? No Sempre ao Seu Lado, especificamente, o cachorro, ele estava condicionado a ir esperar o dono. E aí, toda vez que ele ia até lá, ele esperava, o dono chegava. Chega um momento que o dono não chega, pra quem não conhece o filme, spoiler, né, mas tudo bem. Chega um momento em que ele não chega e o cachorro começa a voltar lá. Só que as pessoas não sabem, mas o cérebro do cachorro não diferencia tempo. Enfim, se ele tá condicionado a fazer uma coisa todos os dias, ele vai fazer e ele não sabe calcular os dias. Exemplo, se você um dia viajar e deixar o seu cachorro sozinho em casa, não adianta se você vai ficar 10 dias, 5 dias ou 190 dias. O seu cachorro não vai saber a diferença. Ele não vai saber diferenciar. Ele vai simplesmente, se ele te espera na porta todos os dias por volta das 6 horas, ele vai fazer isso todos os dias até esperando você voltar. Então as pessoas precisam entender um pouco isso. O comportamento animal funciona dessa forma. Mas Dani, aí, né, os filmes servem justamente pra arrebentar com essa teoria, porque o que é? Nada mais é do que uma coisa fantasiosa. Eles tentam, de alguma maneira, humanizar o cachorro, porque é como você falou, inclusive, no Tubarão. Aí vem um roteiro que mostra que aquele cachorro que tudo bem, que já tá condicionado àquilo, ele tá fazendo aquilo, mas no roteiro tá ali como um cachorro fiel, que amava o dono, que tá indo lá atrás do dono, aí o cachorro vai, o dono não aparece, toca uma música triste. Então, no âmbito cinematográfico, a sua teoria que eu diria que nem é teoria, né? É uma verdade. Mas eu diria que tudo isso que você falou, tudo bem, é uma coisa racional. Mas no âmbito cinematográfico, ela é destruída. Sim, tanto que eu não tô nem dizendo que as pessoas não podem chorar enquanto assistem a esses filmes. No caso do Marley e eu é outra questão, não tem nem a ver com o condicionamento, é a questão do apego que a gente tem ao cachorro. E esse tipo de humanização que se faz do cachorro acontece por dois motivos. Primeiro, porque se o ser humano ele domesticou o cachorro há muitos e muitos anos, ele criou raças, né, ao longo desse tempo. O pessoal ia fazendo aquela coisa de separar e cruzar um com o outro lá até ter as raças que se quer, e aí você tem diferença de comportamento, etc. E também tem a questão, assim, uma coisa muito importante. O cachorro, como originário do lobo, que vivia em alcateias, né? O lobo vive em grupo, ele tem um espírito de vivência em grupo. Então, o cachorro geralmente entende que o dono dele e as pessoas que moram na mesma casa que ele fazem parte da matilha dele. E se fazem parte da matilha, ele vai proteger, ele vai ficar junto, ele vai tentar socorrer, mesmo que não consiga, mas ele vai tentar socorrer quando quando realmente perceber que aconteceu alguma coisa grave. Eles têm uma certa sensibilidade nesse sentido. E existem teorias de que cachorro chora a morte do dono, etc, etc. Eu não tô dizendo que elas não existem, mas as pessoas precisam entender que existe todo um comportamento. Mas eu só tô falando tudo isso para enriquecer um pouco o debate, para as pessoas entenderem um pouco sobre os cães especificamente. Enquanto o Dani falava toda a teoria dele, o Henrique se acomodou no sofá, cruzou os braços e ficou sério olhando pro Daniel, tipo, eu escutei vidros quebrando dentro dele. Nada a ver, Daniel. Cachorro chora e cachorro tem sentimento. Cala a boca. Os argumentos do Henrique sempre, né? Por que você odeia filme? Eu odeio porque eu odeio. Por que você tem um apego pelo cachorro? Porque cachorro chora e cala a boca. Tipo, sempre argumentos, né? Super profundos e filosóficos. Cala a boca, Rafael.
Joey. Where you been, man? Eu acho que a gente pode começar a tirar um pouco dessa lista de filmes com animais e tal, tudo que é animação, né? Porque daí a gente vai entrar meio que num ciclo vicioso aí, né? Porque a gente vai ter tanto animação desde a época de Disney com, sei lá, o Mickey, até agora com Procurando Nemo e outros tantos filmes. Eu acho que a gente pode excluir dessa lista todos esses filmes, animação, desenho e tal, e focar em live action, né? Sim, senhor. Falando bem nos primórdios do cinema, acho que a primeira animal, assim, que foi praticamente um coadjuvante em filmes, foi a macaca Cheetah nos filmes do Tarzan. O primeiro filme do Tarzan que teve foi em 1930, e até o Tarzan, ele era um nadador que era campeão olímpico, chamado Johnny Weissmuller. E a macaca que acompanhou ele no filme, eu acho que a longevidade desse tipo de animal, dos símios, tão longa ou maior até do que os seres humanos, ela só veio a morrer, acho que em 2011. Então, tipo, na década de 30 ela já era adulta, fez os vários filmes do Tarzan e acabou morrendo, sei lá, 70, 80 anos depois. Foi um dos primeiros animais, então, a participar junto na história do cinema com os atores. Falando aí desses primatas, né? A gente pode considerar King Kong um filme de animal? Não, porque era uma massinha de modelar. Ele luta com um T-Rex e com uma cobra gigante, que eu lembro. Não, porque daí acho que ele entra na categoria de monstro. Mesmo que tenha um lado bonzinho, blá blá blá, ele entra na categoria de monstro. Mas ele não era um gorila? Mas não um gorila de verdade, que nem a gente tá falando no podcast, tipo animais de verdade. Não era um gorila domesticado. E vai lá, gorila de 30 metros de altura, faça macacadas. É a mesma coisa que falar que Godzilla é um filme de animais. Mas o Godzilla é um lagartão, eu tenho uma iguana na minha casa. Mas é outra coisa, é outro esquema. E o Alligator? Olha, falei antes do Rafael, hein? O que você acha, Rafael? Você lembra do filme do Alligator? Então, eu acho que tanto Alligator quanto King Kong são filmes de animais, porque são animais, são classificados como animais. No caso do Godzilla, o Godzilla, ele é classificado como um lagarto? Não, ele é classificado como um monstro. Vamos à origem. Da onde surgiu o Godzilla? O Godzilla era um lagarto, e daí lá no Japão teve as explosões nucleares e ele foi alterado geneticamente. Mas sim, ele nasceu um lagarto que criou poderes. Ele não entra no tema do nosso podcast porque não existia um lagarto gigantesco que foi um domador e ele filmou, assim como o King Kong. O Alligator, se eu não me engano, podem ter usado sim um crocodilo de verdade nas filmagens. O que, teoricamente, o tubarão não deveria entrar porque em nenhum momento foi usado um tubarão de verdade. Sempre foi aquele tubarão mecanizado do Spielberg. E acima de tudo a gente tá falando da relação do homem com os animais. King Kong não mostra, tudo bem, ele pega a loirinha, mas não mostra uma relação do homem com um animal como ela realmente existe, que é o caso dos filmes com os cãezinhos, que a gente é amiguinho e eles seguem a trilha cheirando o cheiro no faro, blá blá blá. Não tem isso, então eu acho que não vem ao caso, entendeu? Um filme que a gente não falou ainda que tem um animal super legal. O Máscara. Vai dizer que o Milo não era um dos mais legais dos personagens caninos do cinema. Concordo, o Milo era muito... ele era tipo gente fina, assim, né? Eu gostava dele. Cara, e no caso de Poderoso Joe, a gente tá falando também de um gorila, só que é um gorila gigante também, não tão grande quanto o King Kong. Mas tem a relação humana ali, no caso, com a Charlize Theron, né? E vocês acham que esse é considerado, então, um filme de animal? Por ser, ela vai até a África encontrar ele, tem relação lá, não amorosa, tem uma relação tem uma relação humanizada com ele, de amor, afeto e tal, sofre por ele, enfim. Dessa vez sim, Rafael. Dessa vez vou concordar com você. E Poderoso Joe é legal mesmo. Eu assisti no cinema trocentos anos atrás e eu gostei do filme. Daí eu também concordo. E acho que daí é um dos interessantes, porque eles mostram mesmo, né, com uma certa fidelidade, essa relação. E eu acho que os macacos são animais muito interessantes justamente porque eles têm ainda mais semelhança com o ser humano. Se tem um animal que aí sim a gente pode dizer que tem mais
sentimentos, né? Que consegue diferenciar muitas coisas, que tem uma noção melhor de tempo. Existem, no caso, eu sei que existem chimpanzés que conseguem fazer até cálculos básicos, né? De matemática, umas coisas com experiências que foram feitas. Então eu acho que todos os animais da ordem dos primatas, que são nossos priminhos de certa forma, eles são mais interessantes nesse sentido. E o Poderoso Joe é um excelente exemplo dessa relação entre o homem e os animais. Sem dúvida nenhuma, a gente vai faltar um monte de filme com animal que a gente não falou aqui. Certamente vai ter vários filmes que as pessoas vão lembrar. Então, por favor, nos enviem os filmes, os principais filmes que vocês gostam, que tem ali o animal com sua relação com o ser humano, como que o ser humano ele se comporta junto com esse animal. Eu acho que o que a gente pode definir, né, colocar como assim, definição desse podcast específico, é que a gente quis trazer para vocês justamente como o cinema retrata a relação de homem e animais, mas de uma forma muito mais próxima do que a gente vive hoje, assim, né? A gente não queria lembrar muitos filmes fantasiosos, a gente não queria trazer muita coisa assim, tipo das animações, com o animalzinho falando e tal. A gente queria uma coisa muito mais, assim, próxima de como que o ser humano é hoje, como ele trata o animal hoje. E a gente tem vários filmes que mostram isso, mostram a relação doentia do homem pelo animal, a gente tem relação amorosa do homem pelo animal, tem uma relação quase que humana com os animais. E eu acho que é isso que a maioria desses filmes eles tentam trazer pra gente, né? Essa discussão de como que o ser humano se relaciona com esses outros seres que vivem no nosso planeta. Relação amorosa com animais, que filme você anda assistindo, Rafa? Rafael, o rei da zoofilia. Mas eu entendi o que você quis dizer. O Henrique que vai precisar explicar para o nosso público de 12 e 13 anos o que é zoofilia, porque senão eles vão procurar na internet. Droga. Não procurem na internet. Ou vão fazer faculdade de Direito, façam uma matéria eletiva de Criminologia, aí vocês vão aprender. Não procura no Google, tipo, não é minha culpa. Tá bom, pode procurar na Wikipédia. Na Wikipédia não tem imagens e vídeos, né, Daniel? Ah, então beleza. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano detalhe. Agora, no Cinemação. Plano detalhe da semana, mais uma vez aqui nesse quadro. Você gosta desse quadro, Henrique? Eu acho que é um quadro super legal para as pessoas, principalmente se elas realmente forem atrás do que a gente fala, né? Inclusive, eu tô percebendo que hoje o Dani tem um plano detalhe que vai, olha, mind-blowing, hein? Não é pra tanto, mas é legal. É uma coisa que eu descobri, que eu achei interessante, enfim, eu achei meio maluca. É o seguinte, vai sair o filme essa semana, inclusive, tá pra sair já, assim, corra pro cinema, blá blá blá, que é o filme Rush, No Limite da Emoção, que é um filme sobre um episódio super interessante da Fórmula 1, né, de disputa mesmo, entre os principais personagens que disputaram tudo isso, foram o Niki Lauda e o James Hunt. E quando eu vi que o Daniel Brühl ia fazer o personagem do Niki Lauda, eu falei assim, olha, que interessante, assim, deve ter todo um orgulho alemão nisso, porque o Daniel Brühl é alemão e o Niki Lauda também. E aí eu vi que eu estava completamente errado. Na verdade, o Niki Lauda, ele é austríaco, nasceu em Viena, ele não é alemão. Falar que um austríaco e um alemão são a mesma coisa, é a mesma coisa que falar que um brasileiro e um argentino são a mesma coisa. Não é. Então, aí eu falei assim, peraí, mas o Daniel Brühl é? Não, o Daniel Brühl não é alemão também. O Daniel Brühl é um ator, ele cresceu na região de Colônia, né, na Alemanha. Ele é considerado hispano-alemão porque ele nasceu na Espanha, mais precisamente em Barcelona. E eu lia o nome dele falando assim, Daniel Brühl, tipo como se fosse alemão mesmo. Na verdade, o nome completo dele é Daniel César Martín Brühl González Domingo. Tipo, o cara é espanhol mesmo. Ele fala
Ele se destacou na TV e no cinema alemão, mas ele não é alemão. Apesar de, com certeza, ele gostar muito do país dele. E de qualquer forma, o Nick Lauda, por ser austríaco, não tem tanto a ver assim. Mas de qualquer forma, eu tô animado pra esse filme, que eu acho que vai ser um filmão. Então fica aí uma curiosidade maluca que eu descobri. Não, e é importante também frisar, até legal você trazer isso, foi um pouco de mind blowing, tá vendo? Pelo menos pra você foi. Mas eu acho legal você frisar isso pelo seguinte, eu coloquei um post no Cinemação, acho que na semana passada, justamente falando sobre o filme. E no texto, eu não sei por que raios d'água, eu coloquei que o Nick Lauda era argentino. E não tem nada a ver. E aí, inclusive, o pessoal lá no Facebook comentou, não é argentino, ele é austríaco. E realmente, ele é austríaco, não tem nada a ver com a Argentina. Então, isso daí já foi devidamente corrigido. Mas eu acho que vai ser também um filme muito legal. Esse ambiente de Fórmula 1, que é um ambiente assim que já tem um histórico de rivalidades e tal, é um ambiente super pouco explorado no mundo do cinema, né? E eu acho que esse é um filme que realmente pode chamar a atenção justamente por isso. Hoje, com tanta tecnologia e tal, efeitos especiais, acho que dá pro pessoal fazer muita coisa legal. Como na semana passada o Rafael me criticou porque meus planos de detalhe eram sempre sobre super-heróis, o meu não vai ser dessa vez. Vai ser sobre o rock and roll, que teve o outro que eu falei da revista Rolling Stone também, que foi rock and roll. Então, você viu que ou eu vou falar de super-herói ou de rock, as duas coisas que eu gosto. Agora, dia 13 de setembro, começa a 5ª edição do Rock in Rio. Na verdade, ela não é a 5ª edição do Rock in Rio no geral. Ela já teve várias versões. É que o Rock in Rio, ele gosta de ser Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Madrid, Rock in Rio no Rio. Sim, é a 5ª versão. E tem uma curiosidade que eu achei muito legal do Guns N' Roses. Na primeira vez que eles se apresentaram no Rock in Rio foi na 2ª versão, em 1991. E o Axl Rose, ele tinha pedido para prepararem uma macarronada, tipo, muito, muito grande, assim, para toda a galera da banda. Aí foi lá, teve o show. Depois do show, ele foi tomar um banho. E a hora que ele saiu do banho, todo o pessoal da banda já tinha ido embora pro hotel. Aí sabe o que o bom e velho Axl Rose fez, Daniel? Faço ideia. Ele mandou chamar a equipe de limpeza e toda a equipe de segurança, acho que era do Maracanã, que foi onde foi o local do segundo evento, chamar o pessoal da limpeza e de segurança, e aquele puta jantar gigantesco que ele mandou preparar, ele comeu junto com o pessoal que tava trabalhando no evento. Aí eu não sabia dessa história, eu tava vendo um livro de curiosidades do Rock in Rio, de cara, assim, foi a história mais legal, assim, eu falei, pô, tipo, como o cara é gente boa, assim. Muito legal o seu plano detalhe, hein? Você inovando aí. Eu achei que seu plano detalhe ia ser, assistam Rock in Rio, comprem o ingresso e vão no show, mas não, você inovou mesmo. Não tô sendo pago pelo Rock in Rio. E falando em Guns N' Roses, o Cinema Song que saiu essa semana tinha lá You Could Be Mine do Guns N' Roses, que é muito legal. Show de bola, hein? O meu plano detalhe dessa vez vai fugir do mundo do cinema. Eu queria, na verdade, focar em arte, em direção de arte, em ilustração. Eu joguei recentemente, tenho jogado um jogo de... Na verdade eu jogo no PlayStation 3, mas tem em outros consoles também, que é o jogo Rayman Origins. Eu não conhecia esse jogo, é um jogo inclusive antigo assim, é um jogo muito legal e o que mais me chamou a atenção foi justamente a direção de arte do jogo, como é um jogo colorido, é um jogo super bonito visualmente. Se você ainda jogar numa televisão grande, HD e tal, cara, você vai se surpreender com a qualidade visual do jogo. São todas animações, tem muito traço de desenho ali que a gente vê que foi bem construído, detalhezinhos que a gente consegue ver também dentro de cada ponto do jogo, assim. E é um jogo super engraçado. Se você tiver mais de um controle, você pode jogar aí com 3, 4, 5 pessoas. Eles têm vários personagens, um personagem mais engraçado do que o outro. Olha, vale a pena, não é um jogo só para criança. Se você curte se divertir, tirar assim, problemas da cabeça, curte um videogame, vale a pena você ter esse jogo para sair mesmo do mundo do tiroteio, esporte, enfim. E se você gosta também de Super Mario Bros, né? É um jogo estilo Super Mario Bros, ou seja, 2D,
câmerazinha do lado e você vai com o personagem ali, pulando, batendo nas coisas, dando tapa nos inimigos, enfim, toda aquela coisa que a gente já falou antes. E comendo cogumelos. Says I play within my head, touch my own skin, and hope they'll still be there. And I think back to Chegando ao final de mais um podcast, agora aos 54. Olha só como a gente passa rápido pelos podcasts e a gente já pode fazer aí um comunicado, né? Dizendo que o próximo podcast vai ser super legal. A gente ainda tá vendo se a gente vai trazer convidados aí, mas vai ser um podcast sobre culinária no cinema. Vai ser muito legal, muito bacana. A gente pretende aí trazer vários filmes, falar sobre essa relação do ser humano com a comida, como que o cinema retrata isso. Eu acho que o próximo podcast vai estar tão bom quanto esse, quanto foi o último também. Eu acho que não podem perder nenhum episódio dos podcasts. Podcast de dar água na boca. Não, e outra coisa que eu acho legal a gente destacar antes de finalizar é o seguinte: se vocês aí que escutam o podcast com frequência, estão acompanhando a gente já faz um tempo e tal, se vocês acham que seria legal a gente ter um videocast, pô, coloca aí no comentário e tal. Porque, cara, vocês precisam acompanhar as reações do Henrique, as reações do Daniel. O Daniel às vezes não puxa o microfone pra falar porque ele tem reações faciais, assim, muito boas, cara. Tipo, ele é muito visual. Então, a gente precisa fazer um videocast, mas a gente só vai fazer se o pessoal se manifestar, não é isso? É isso aí, dá um grito, um curtir, um hashtag, sei lá, se vira. Independente de querer ou não, compartilhe o podcast, comente sempre. O que você puder comentar sobre o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, qualquer coisa, comente, coloque sua opinião, conte uma história engraçada, enfim, sinta-se à vontade para fazer o que você quiser fazer nos comentários, pra gente ler aqui, compartilhar e a gente construir isso. Tirando isso, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora e até a próxima. Obrigado, Rafael, obrigado, Daniel, e valeu para vocês que estão ouvindo, e lembrem-se, cuidem bem dos seus bichinhos. Boa essa, hein? O podcast Cinemação número 54 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. A mãe passando na frente do quarto do filho, aí abre a porta, tem um cavalo em cima de uma mulher. Que é isso, filho? A mãe, eu tava escutando o podcast do Cinemação e aí tem lá o Henrique que falou que o Rafael gostava de zoofilia. Eu fui ver o que Continuem ouvindo o Cinemação, só não façam o que a gente fala.